Contratar alguém no Brasil pode parecer um processo bem complicado, né? São várias etapas oficiais, uma papelada. Mas olha, a ideia aqui é justamente simplificar tudo isso. A gente vai detalhar cada passo para que não sobre nenhuma dúvida no final. Então, para a gente organizar o raciocínio, vamos seguir uma ordem bem cronológica. Primeiro, como encontrar a pessoa certa. Depois, a gente vê a documentação necessária, passa pelos exames obrigatórios e, por fim, entende os tipos de contrato de trabalho. Bom, tudo começa aqui, né? Na busca pela pessoa ideal. Nessa primeira parte, vamos ver como um bom anúncio de vaga e uma entrevista bem feita são, assim, a base para uma contratação que realmente dê certo. O primeiro contato de um possível candidato com a empresa, na maioria das vezes, vai ser pelo anúncio da vaga. Por isso, pensar bem em como escrever esse anúncio não é só um detalhe, sabe? É o que vai fazer toda a diferença para atrair os profissionais que realmente têm o perfil procurado. E o que seria um bom anúncio? Bom, ele precisa ser claro e completo. Tem que ter o título do cargo, os requisitos, falar um pouquinho da empresa, o que ela oferece de bom e, claro, como a pessoa se candidata. Quando tudo isso está bem amarradinho, o anúncio já funciona como um primeiro filtro, sabe? Traz gente mais alinhada com a vaga. Ok, currículos na mão, hora da entrevista. E aqui a ideia é ir além do que está escrito no papel. É o momento de conversar sobre a carreira, a formação, os planos para o futuro e até entender um pouco do contexto social da pessoa. É um jeito de conhecer o profissional por inteiro. Beleza, a pessoa foi escolhida. Agora a gente entra na parte mais burocrática, digamos assim. A legislação brasileira exige um monte de documentos para oficializar o emprego. Vamos dar uma olhada em quais são eles? Então, essa aqui é a lista básica, o checklist essencial. Tem que ter a carteira de trabalho, a famosa CTPS, o atestado de saúde, ou ASO, e os documentos pessoais que todo mundo conhece, como RG e CPF. Ah, e um ponto importante. Para quem tem filhos, a certidão de nascimento deles é fundamental para garantir os benefícios. E para onde vai toda essa informação? Bom, ela é organizada e registrada nesse documento aí, a ficha de registro de empregado. Dá para pensar nela como se fosse o prontuário do funcionário dentro da empresa, com todos os dados importantes dele. Agora, uma informação legal que é importantíssima. A empresa precisa dos documentos para fazer o registro, certo? Certo. Mas ela não pode, de jeito nenhum, ficar com os originais. É só conferir, tirar cópia e devolver na hora. E falando em devolver, a lei é bem específica, viu? No caso da carteira de trabalho, o prazo é super curto, 48 horas depois de fazer as anotações. É fundamental cumprir isso à risca, porque o descumprimento pode gerar multa para a empresa. Então, atenção total nesse ponto. Com a papelada em ordem, o passo seguinte é cuidar da parte de saúde e segurança. É agora que entram os exames médicos obrigatórios e os últimos registros antes da pessoa, de fato, começar a trabalhar. O atestado de saúde ocupacional, o ASO, é um documento-chave nesse processo. Basicamente, é um laudo de um médico do trabalho que diz se o funcionário tem ou não condições de saúde para exercer aquela função. Isso é uma proteção legal tanto para a empresa quanto para o empregado e faz parte de um programa maior de controle de saúde, o PCMSO. E é bom saber que o ASO não é uma coisa que se faz uma vez só e pronto. A CLT, a Lei Trabalhista, exige essa avaliação médica em pelo menos 3 momentos. O exame admissional, logo na entrada, os periódicos, feitos de tempos em tempos, e o demissional lá no final do contrato. E o resultado final desses exames é esse documento aí da foto, o formulário do ASO. É aqui que o médico vai carimbar a decisão final, classificando a pessoa como apta ou inapta para aquela vaga específica. Pronto, chegamos na reta final, a última etapa, onde tudo se torna oficial de vez, a assinatura do contrato. Mas qual tipo de contrato usar? Vamos entender rapidinho as principais opções que a nossa legislação oferece. Basicamente, no Brasil, a gente tem 2 grandes grupos de contrato. O mais comum é o de prazo indeterminado, que é a regra geral, sem data para acabar. E tem também o de prazo determinado, que, como o nome já diz, tem um começo e um fim definidos, e é usado para situações mais pontuais. E dentro desses contratos com prazo certo, o mais famoso de todos é o contrato de experiência. Ele funciona como um período de teste, né, para ver se dá match entre a empresa e o funcionário. E a duração máxima dele, mesmo com prorrogação, não pode passar de 90 dias. E para que esse contrato de experiência tenha validade legal, ele precisa estar registrado.
O lugar certo para isso é na carteira de trabalho do funcionário, ali na parte de anotações gerais. É essa anotação que formaliza tudo e deixa um acordo nos conformes da lei. Ufa! Passamos por todo o processo. Seguir esses passos garante que a contratação seja feita do jeito certo, de forma segura e dentro da lei. Mas fica uma pergunta no ar, né? De tudo isso que a gente viu, qual será que é a etapa que mais dá dor de cabeça para as empresas hoje em dia?